Como é que é, pessoal? Aqui é o vosso boy MD Mauro Design. Hoje trago mais um tutorial aqui. Hoje venho mostrar como fazer uma capa de música no Adobe Photoshop. Nesse caso, vamos fazer essa capa aí que está a aparecer aí. Vamos fazer essa capa e espero que gostem. Vou mostrar aqui um pouco do processo, como foi feita essa capa de um shot, e também vou aproveitar e deixar o link aí na descrição da música para quem quiser ouvir e etc. Então vamos começar. É o seguinte, bem, primeiramente eu coloquei essa cor, eu nem sei por que eu coloquei essa cor, mas isso era uma base do que eu queria, na verdade. Então, podemos começar. Bem, eu construí, se não estou enganado, esse fundo sim construí. Deixa eu tentar entrar aqui no objeto inteligente. Acho que tem como eu fiz isso, se não estou enganado. Sei que não destruí lá. Vou ver. Bom, destruí aqui como foi o processo disso, mas isso não é nada demais. Coloquei apenas aí um fundo de fumaça e procurei no Google, escrevi palco e coloquei por cima, apaguei e coloquei essa cor aqui vermelha. Então, nesse caso, depois aqui, coloquei desfoque, não sei se dá para perceber, coloquei desfoque aí, coloquei desfoque e troquei aqui o blend mode do normal para luminosidade aqui. Então por isso que está essa cor aqui, que é essa que está aqui embaixo aqui dessa camada. Então continuando, coloquei uma textura, acho que aqui também destruí, não sei, vamos entrar no objeto inteligente. Bem, coloquei essa textura aqui. Eu não me lembro exatamente o que eu pesquisei para encontrar a textura nesse caso. E decidi colocar a foto deles no fundo. Bem, aqui estava 100%, então troquei de normal para subtrair. E aqui, ao invés de deixar essa opacidade aqui em 100%, deixei em 50%. E por isso que ficou assim. Então, nesse caso, depois coloquei o que? Vamos ver aqui, textura de novo, coloquei uma textura. Essa textura aqui, troquei de normal nesse caso, para luz brilhante, aqui como podem ver. E troquei de cor, porque estava o azul. Troquei de cor para a cor de vinho, ou rosa, não sei se dá para perceber. Então, continuando com o processo, criei um gradiente aqui. Como podem ver, criei um gradiente aqui. Criei o gradiente, depois criei um ponto de luz, acho que no meio, que é essa aqui. Um pouco no meio, mais por baixo. Criei esse ponto de luz. Sim, criei esse ponto de luz aqui. Com a mesma cor do background aqui, que era a cor de vinho, só que não deixei normal, porque ia ficar assim, não deixei normal, deixei sobrepor aqui. Não sei se dá para perceber, eu estou usando muito o blend mode para construir o fundo nesse caso. E depois, ao longo do tempo eu vi que não estou a gostar da cor, né? Não ia combinar com o que eu queria fazer. Então, nesse caso, até deixa eu voltar aqui. Nesse caso, eu coloquei um matiz de saturação. Coloquei matiz de saturação aqui e ficou assim. Nesse caso, ficou assim. E depois coloquei um gradiente map aqui por cima. Eu queria que ficasse preto branco. Assim. Saí disso para isso. Com o gradiente map aqui, mapa de gradiente nesse caso, em português, gradiente map em inglês. Então, continuando, coloquei aqui, isso normalmente vem aqui, então afastei um pouco, isso também afastei um pouco, então dei ok aqui. Então foi assim que eu construí o fundo nesse caso. Então, continuando, vamos ver aqui o que eu fiz.
Bem, primeiramente, eu estou a explicar como foi o processo. Nesse caso, não quer dizer que eu comecei assim em escadas, tive que testar muito para ver o que fica bonito, o que não fica. Então, eu estou a mostrar o PSD, nesse caso, o projeto aberto. E então, nesse caso, comecei a escrever o nome do artista, que é Ken, e featuring Downs Utopia. E, bem, tentei muitas vezes construir o título, nesse caso. Então, construí muitas vezes mesmo, porque isso é um teste, não é algo que você já sabe que vou fazer isso. Os designs aí que já estão há muito tempo na área, acho que já sabem do que eu estou a falar. Isso é um processo, não é algo que você sabe, tipo, hoje de fazer isso, assim, não, é um processo, porque tu tens que testar nesse caso. E então, continuando, bem, me veio em mente aqui, não sei se começa daqui de cima ou onde, ok, certamente não sei onde é que a sequência aqui, mas começando, nesse caso, eu comecei a construir o título, né? Nesse caso, comecei a construir o título, criei o título, nesse caso, um short e, bem, gostei da tipografia. Criei primeiramente o título, nesse caso, escolhi a fonte também, que não foi fácil, foi um processo. E, bem, comecei a construir aqui, vou mostrar aqui como fiz esse efeito aqui do traçado. Então, nesse caso, aqui estava 100%. Então, nesse caso, dei 2 cliques aqui em cima, como podem ver, dei 2 cliques aí. E depois entrei aqui no traçado e coloquei o branco e deixei no tamanho 3. E dei um ok. E depois aqui no preenchimento tirei. Por isso que ficou assim. Então, comecei a duplicar. E que o título ficou assim, não sei se dá para perceber, o título ficou assim. Então, construí e depois, vamos ver aqui o que eu fiz. Coloquei de novo, degradei. Não sei se dá para perceber, aí ficou preto, nesse caso, ficou preto, isso para isso. Então, nesse caso, comecei a colocar as fotos. Também não foi fácil, não foi nada fácil, porque tu tens que saber como posicionar mesmo a foto, posicionar bem mesmo a foto para ficar atraente e que as pessoas fiquem muito tempo a olhar a capa da música. Como disse, quando a capa é bonita, a pessoa, só por dizer brevemente, tá a ver? As pessoas já ficam assim ansiosas à espera do beat que vai ser lançado. Então tem que ter muito cuidado nesse caso de escolher as fotos. Então, nesse caso coloquei aqui as fotos. Essas fotos aqui nem sei se tem como mostrar como é que foi editado aqui, vamos ver. Infelizmente não tem como, mas eu recortei essas fotos aqui. Deixa eu ver aqui. Recortei, estava assim e recortei. O recorte tem vários vídeos aí no YouTube aí. Vamos fazer um recorte, até deixar aí na descrição. Aí no meu canal tem um vídeo que ensina como fazer um recorte rápido e simples. Então, continuando aqui, coloquei de novo gradiente, nesse caso aqui, para fechar um pouco essa parte aqui, porque não estava a gostar. Então, depois que eu criei o gradiente aqui, mapa de gradiente nesse caso, fiz uma vinheta, não sei se dá para perceber aqui nos lados aqui. Fiz isso porque para todo mundo prestar atenção aqui no meio, aqui onde está a informação e os donos da música, as fotos nesse caso. Não sei se dá para perceber aí. Aqui onde está preto é onde as pessoas vão prestar muita atenção. Então, continuando. Bem, coloquei aqui o que foi que produziu a música, que foi Downs Utopia. Aqui nós já vai perceber.
Eu quis deixar assim pequeno para não chamar muita atenção. Afinal de contas, o que é mais importante são as pessoas e o tipo e o que é a música. Então, nesse caso, eu coloquei textura, como está escrito aqui, textura. Bem, essa textura aqui, tá assim, tá assim. Essa textura tá assim. Normalmente essa textura vem assim. Até deixa eu tirar aqui. Normalmente essa textura vem assim, assim, normal. Então tirei daqui de normal, deixei divisão, divisão. E depois eu percebi que a textura ficou com essas coisas brancas aqui que não achei muito interessante. Então depois criei máscara aqui e fui apagando. Fui apagando. Nessas partes aqui que está aqui os pretos, foi o lugar que eu apaguei. Então, como podem ver aí a diferença. Então, nesse caso, eu depois criei uh, uma curva. Uma curva. Para quê? Para ficar assim. Não sei se dá para perceber. Saímos disso para isso. E aqui está como eu fiz um make S, né? O vulgo S das curvas, nesse caso. Então fui ajustando, também é um processo para você ver como é que vai ficar. E deu esse resultado aí, como estão a ver aí. Então, nesse caso, eu gostei assim. Gostei assim. Então, continuando. Vamos nos ajustes finais. Ajustes finais. Bem, eu aqui usei LUT. Esse LUT aqui, provavelmente eu baixei ou criei, porque já não estou a ver que aqui não são nativos do Adobe Photoshop. Então, primeiramente eu coloquei um LUT aqui. Para quem não sabe como colocar LUT aqui, é só vir aqui. Aqui embaixo, desculpa, deixa eu fechar isso. Aqui embaixo, escrever, ou melhor, procurar pesquisa de cores. Pesquisa de cores. Então, depois tu aqui vai escolher LUTs, como tu quiseres. Por exemplo, já mudou aqui. E vais ajustar de acordo com como tu quiseres. Então, vou deletar isso porque eu estava a mostrar como é que fiz. Então, bem, eu coloquei primeiro um LUT. E estava assim. Estava assim. Então vi que está um pouco exagerado, não era o resultado que eu esperava. Não era o resultado que eu esperava, então diminuiu a opacidade. Como podem ver, diminuiu a opacidade. Então coloquei mais um outro LUT, estava 100%, eu vi que não é isso que eu queria, então deixei opacidade 50%. Então bem, depois criei aqui cor sólida, aqui criei cor sólida e isso estava no 100% e estava assim, não sei se dá para perceber nesse caso. Então eu tirei de normal, aqui no Blend Mode, tirei de normal, deixei aqui diferença e ficou assim, bem, muito estranho, né? Yeah. Então eu achei muito estranho e também quem ia conseguir, ou melhor, quem ia gostar de ver uma capa assim. Muito bad nesse caso. Então, mas eu fiz isso para ter um efeito nas sombras. Então, nesse caso, como é que depois ficou isso? Aqui na opacidade, aqui, eu diminuí até 5%. Ficou assim, não sei se dá para perceber uma pequena diferença. Nas sombras, isso ficou assim, né? Não sei se dá para perceber a diferença. Deixa eu fazer isso. Tava assim e ficou assim. Então, continuando. Puxa, eu procurei aqui nesse caso aqui, cor seletiva, que está aqui embaixo. Aqui. Então, coloquei cor seletiva e isso ficou assim. Então, vamos ver aqui o que eu mexi. Amarelo não mexi. Vermelho não mexi. Verde não mexi.
ciano não mexi, eu acho que nem azul, nem magenta, nem brancos, nem neutros, não mexi. Então, nesse caso, eu já imaginava que eu mexi os pretos, porque dá para perceber aqui, né? Então, eu mexi um pouco aqui, não sei se dá para perceber. Saí do zero, né? Para -2. Aqui também saí do zero para -2. Para -2, então, nesse caso, epa, a arte já estava pronta, ou melhor, a capa já estava pronta. E, bem, já estava totalmente pronta. Então, epa, depois coloquei como é que é, minha assinatura, meu logotipo. Esse foi meu logotipo antigo, agora já não uso esse. Esse era meu logotipo antigo. Para quem me acompanha desde há muito tempo, sabe os motivos que eu tive que trocar. Também já precisava de uma nova identidade visual. E nesse caso, bem, já estava sem a capa. Só que ah, eu percebi que ainda faltava algo. Faltava algo. Eu percebi que faltava algo aqui. Então eu fiz o quê? Cliquei aqui, Ctrl Shift Alt E. Então criou essa camada aqui. Então depois o que eu fiz? Converter em objeto inteligente. Então nesse caso, deixa eu desligar aqui para mostrar como é que depois ficou. Ou melhor, depois que eu fiz aqui o objeto inteligente, antes de mostrar essa camada, o que eu fiz? Eu fui no filtro, fui no famoso Camera Raw. O famoso Camera Raw. Então tá a abrir aí o famoso Camera Raw. Então, nesse caso, comecei aqui, já não me lembro exatamente o que eu mexi, né? Já não me lembro exatamente o que eu mexi aqui, não sei que mexi o que, mas eu vou mostrar o resultado final. Epa, aqui é teste, pessoal, vocês têm que mexer isso aqui, tem que pesquisar muito sobre isso, saber um pouco o que isso faz, etc. Por exemplo, aqui, vibração, tá a ver? É aumentar a intensidade das cores, tá a ver? Então, tirar ou aumentar, saturação também é a mesma coisa, mas com uma pequena diferença. Então, deixa eu cancelar aqui. Cancelar todas as versões assim, cancelar. Então, nesse caso, vou desligar essa camada, vou deixar essa camada aqui que eu fiz ajustes. Então, isso estava assim, depois que eu fiz ajustes no Camera Raw, então ficou assim, não sei se dá para perceber, saímos disso para isso, disso para isso. Então eu já estava satisfeito com o resultado e, bem, graças a Deus foi aprovado de primeira capa, porque eu também, então tive muito tempo, acho que fiz em 1 hora essa capa, se não estou enganado, mas testando, né, as coisas, testando, não foi assim de 1 hora para outra, não sei se dá para perceber. Então é isso, pessoal, o tutorial de hoje foi esse. Peço para se subscreverem no meu canal, seguirem as minhas redes sociais e darem um like, deixar um comentário aí, o feedback do que acharam do tutorial e até mais.